Alô pessoal, o Ancapep de novo aqui, tagarelar mais um pouco. Esse tempo de quarentena deixa a gente com vontade de falar bastante, né? Então, pelo menos serviu de uma motivação pra, em certa medida, retomar o canal aí, não sei. Às vezes tentar falar alguma coisa que vocês achem interessante. Gostaria de falar sobre um tema que volta e meia volta à tona aí, reemerge, né? E quase sempre na forma de um chavão, né? Eu tenho uma certa bronca com chavões, né? Quando as ideias elas acabam ficando muito fáceis de você reproduzir, né? Não que uma coisa seja mentira simplesmente por ser um chavão, mas geralmente é perigoso, né? Porque acho que deixa muito aberto a algum tipo de contestação, né? Ou melhor, como é que eu vou dizer? Emburrece um pouco, né? Toda ideia que ela começa a ficar muito fácil de expressar, assim, todo mundo se contenta em expressar ela de um jeito muito simples, eu acho que ela se degrada com o tempo. Então, bom, sem mais delongas, né? Gostaria de falar com vocês sobre esse tema de ética e moral. Porque eu tô fazendo um adendo aqui, né? Porque eu já tinha feito uma live uns meses atrás sobre isso, quando teve aquele caso do Ubiratã, né? Ubiratã Iori, professor da UERJ, que é um cara que eu gosto bastante. Só que ele se opôs à exposição das tirinhas tirinha não, as HQs da Marvel numa feira, que foram até confiscadas pelo Crivella, deu um rolo, e ele se posicionou é, contra expor, né, a favor de retirar, porque por causa do conteúdo, enfim, não vem o caso, entendeu? Não tô nem dizendo que eu concordo com ele nisso, mas boa parte das reações, assim, de libertários, ele, de ANCAPs, era muito naquele sentido de repetir aquela mesma frase de sempre, né? Ética é objetiva, moral é subjetiva, então você não pode impor. Tá, eu posso até concordar com isso, mas eu acho que existe um certo equívoco aí, no sentido de você pensar que o que torna, perdão, o que torna a ética, como é que eu posso dizer? Não tem uma palavra boa para isso. Enforceable, assim, o que permite que a ética seja imposta, né? Que ela possa ser imposta pela força, né? Que ela possa ser, que a justiça, que ela possa ser restaurada pela força, alguma coisa assim, é o fato dela ser objetiva. Que não é exatamente o caso, né? A ética ela é base para a lei. Claro, ela tem que ser objetiva, mas ela é básica para a lei, entre outras coisas, além de ser objetiva, pelo fato de ela lidar com a resolução de conflitos, né? Pelo fato de ela lidar com é isso que a gente se refere com certo e errado, né? Aquilo que, aquilo que, digamos assim, permite a nossa vida em sociedade, né? Se todo mundo cumprir isso aqui, dá pra a gente viver sem algum tipo de assimetria entre as pessoas ou alguma coisa assim. O que não quer dizer que não possam existir outras coisas objetivas, entendeu? Ou pelo menos bastante próximas disso, se é que existe, se é que vocês concordam que existe uma gradação. Por exemplo, se eu chegasse à conclusão, objetivamente falando, se eu conseguisse provar objetivamente que antibiótico é muito melhor do que homeopatia para tratar de infecções bacterianas. Que é uma coisa assim, pelo método empírico você consegue chegar muito perto de mostrar, mas não provar definitivamente, né? Isso não quer dizer que eu poderia impor que as pessoas usassem antibiótico, entendeu? Se ela quiser usar homeopatia, usa, mas tem tá certo, tem algumas, você pode fazer algumas ressalvas se ela estiver recomendando para outra pessoa, quando entra em alguma coisa entra em questão de fraude e tudo mais, mas assim, não não quer dizer que isso tem que se transformar em lei, né? E a mesma coisa acontece para a moral. A impressão que eu tenho, é claro que é uma impressão, talvez eu possa estar psicologizando um pouco, mas é de que por terem essa noção um pouco equivocada de o que torna a ética base para a lei o fato de ser objetiva, acabam tendo receio de que, por exemplo, se eu conseguisse mostrar, alguém conseguisse mostrar uma moralidade objetiva, isso automaticamente teria que ser imposto, entendeu? Quando eu fiz a apresentação minha lá pro webinário do Carlos Xavier, eu tinha feito um comentário sobre isso na questão religiosa, né? Aquela questão de apologética. Acho que muitos agnósticos eles resistem a... Eu não tô aqui tentando merda do que tá certo e tá errado, mas eu percebo que muitas vezes eles resistem
a ideia de apologética, porque se você tivesse alguma maneira de provar que Deus existe, você teria que impor para todo mundo isso, entendeu? Que todo mundo acreditasse. E não é o caso. Não são a mesma coisa. As coisas não são a mesma. E então, por exemplo, eu acho que fica um pouco pobre a discussão quando a gente simplesmente faz essa divisão com uma faca tramontina, assim, muito claro, entendeu? Ética objetiva pode ser lei, moral é subjetiva como se fosse uma coisa indiferente. Até porque cria essa impressão de indiferença moral, né? E muita gente pode olhar para isso e pensar que a gente está advogando esse tipo de indiferença moral. Sendo que, assim, é claro que eu não vou cravar que existe um tipo de moralidade específica hoje em dia que seria objetivamente correta, mas eu também não me sinto muito confortável de dizer que elas são intercambiáveis, que tanto faz, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, pela moralidade ela também tratar de comportamento, né, também tratar de ações, num sentido mais positivo do que a ética, né, que geralmente é negativa, ela fala de restrições. Uma moral ela poderia ser considerada até objetivamente superior. Os gansos estão tão bravos aí. No sentido em que ela facilite um comportamento ético, né? Quando eu falo, por exemplo, sei lá, a inveja não é antiética, né? Você invejar uma pessoa. Mas talvez muitos de vocês concordem comigo que a inveja ela é uma motivação para muitas injustiças, né? Muitas vezes falo que o próprio socialismo ele é o credo da inveja, né? Não sei se é o Hasley que fala uma coisa assim. Porque justamente é por você ter esse tipo de postura com relação às conquistas de outra pessoa, que muitas vezes você acaba buscando racionalizar leis ou sistemas éticos que te permitam tirar o que é dela, né? Ou que te permitam distribuir da maneira que te agrade mais. Coisa parecida vale, por exemplo, para preguiça. Você, sei lá, não é antiético você ser preguiçoso, você viver às custas dos outros enquanto estiverem te permitindo fazer isso. Mas a questão é que você não consegue sustentar uma sociedade quando todo mundo é preguiçoso, né? O pessoal vai começar a roubar, entendeu? Alguma coisa assim. Entende o que eu digo? Certos tipos de comportamentos morais, eles... Não vou dizer que eles invariavelmente levam a isso, mas eles têm uma grande poder de induzir comportamentos antiéticos no longo prazo. O problema, acho que dessa discussão é que muitas vezes o pessoal se foca na questão do... Como é que eu posso dizer? Na questão do pudor, né? Na questão da modéstia, ou sei lá, de papéis de gênero, esse tipo de coisa, que eu entendo que é uma coisa muito mais nuance, né? Você não pode simplesmente generalizar isso aí. As pessoas têm, sei lá, têm aptidões diferentes, têm vocações diferentes, então fica... Não é tão claro fazer isso, e às vezes muita gente, alguém vai fazer uma mistura entre os dois, né? Mistura os dois, tenta no grito misturar as duas coisas, e aí eu entendo que acabe causando uma certa rejeição, né? Sei lá, vamos falar, um pessoal de sei lá, o cara que é cristão e libertário, ele vai querer dizer que vai tentar criar alguma compatibilidade entre a moralidade, sei lá, que existia na Idade Média e o libertarianismo, que eu não acho completamente errado, mas às vezes força a barra, né? Do mesmo jeito, pelo outro lado, sei lá, galera muito progressista, direitos LGBT e tal, vai dizer que você não vai conseguir... para você ser libertário mesmo, você tem que se preocupar com essas pautas. E não que não está também completamente errado se essa preocupação for no sentido de agressão ou de algum tipo de injustiça cometida, né? Mas muitas vezes também força a barra. E até cai um pouco naquele caso que eu falei no outro vídeo sobre pureza, né? Começar a exigir esse comprometimento com todo um... Como é que eu posso dizer? Com todo um arcabouço de coisas, né? Para você ser libertário de verdade e tudo mais. Então eu realmente entendo que existe esse risco, né? E talvez muita gente, por causa disso, muita gente resolva encerrar a discussão dizendo que moral é simplesmente uma coisa subjetiva e você não pode querer tratar disso de uma maneira científica, vamos falar assim. Mas eu acho que acaba sendo um pouco
Negativo no longo prazo porque a gente se priva de falar de coisas que talvez sejam mais importantes. Que nem eu falo, essa questão de pudor, ou como é que eu posso falar? Dessa coisa que a gente associa mais ao moralismo, né? Realmente ela pode ser deixada um pouco mais para a esfera pessoal, apesar de eu acreditar que existem certos comportamentos que podem até, nesse sentido, podem auxiliar numa sociedade libertária, né? Existe aquele argumento, por exemplo, em relação à monogamia, que sociedades que são poligâmicas, elas tendem àquele arranjo, né, em que às vezes um homem, por ele ser o alfa, digamos assim, ele ter mais riqueza, esse tipo de coisa, ele acumula todas as mulheres ali em volta dele, pelo menos as em idades reprodutivas, sei lá. E daí sobra aquela massa de, de cueca que não tem o que fazer, sabe? E tá com os hormônios à flor da pele e tudo mais. Então existe esse argumento que sociedades poligâmicas elas acabam tendo uma propensão maior ao conflito, né, à guerra. Porque existe uma disputa muito maior por recursos e existe, grosso modo, um monte de homem desocupado, entendeu? Sem uma família para cuidar, esse tipo de coisa. Então até eu acho que é um argumento que faz até algum sentido. Não que todo mundo tenha que concordar, mas... Entende? O que eu quero dizer é que não é tão simples assim você simplesmente dispensar isso dizendo que é subjetivo, entendeu? Existem certos padrões de comportamento que não podem ser, não estou dizendo que eles devem ser impostos, mas que eu faria muito sentido que eles fossem valorizados no sentido de que eles permitem a construção e a manutenção de uma sociedade libertária mais saudável. É o que eu acredito, entendeu? Como eu falei, a valorização do trabalho diante da preguiça. Não estou falando de valor trabalho, mas você valorizar socialmente o esforço, sim, alguém se esforçando por alguma coisa, valorizar o trabalho das outras pessoas também, que é um antídoto contra a inveja, né? Valorizar tanto seu próprio trabalho quanto das outras pessoas, que você, ao ver alguém tendo sucesso na vida, você tratar isso como um referencial para você, né? E não como uma pessoa que foi privilegiada ou alguma coisa assim, teve sorte, tem algum talento que você não tem. E eu acho que nesse sentido é saudável você falar de... Não vou usar o termo objetivo, uma moralidade objetiva, mas uma moralidade objetivamente superior do que a alternativa, entendeu? Eu acho que é uma discussão interessante essa. Gostaria de fazer esse adendo porque acho que voltou à tona essa discussão aí, até por causa da mesma briga que eu tinha comentado da outra vez também, né, do pessoal mais conservador, mais progressista, aí fica um querendo mostrar que é mais que o outro. E daí no meio desses dois geralmente vem esse argumento para tentar encerrar a discussão, né? E apesar de em parte estar certo, eu acho que é um pouco simplista. Mas não sei, me digam o que vocês acham disso, vocês acham que eu estou falando bobagem. E quem sabe eu faça mais um adendo na próxima aí. Até a próxima.